Se você perguntar para as pessoas qual é o maior medo que as pessoas têm, inclusive, eu até posso perguntar para você também, qual é o seu maior medo? Algumas pessoas têm medo de barata, rato, mosquitos, abelha, cobra, medo da morte, mas eu garanto que grande parte das pessoas tem medo, de falar em público, e dois, de falar na frente das câmeras. Eu sei, é complicado, mas você tem que se acostumar. O mundo hoje está assim. Antigamente já existia, há algum tempo atrás, já existiam as reuniões virtuais. Isso era normal acontecer, gente. Mas agora você tem que se acostumar com esse novo normal. Ou como diz uma amiga minha, Andrea Cordonis, que ela faz as lives no LinkedIn às quartas-feiras às 18 horas, ela fala sobre o novo anormal. Tudo que a gente está vivendo, gente, não é normal, é anormal do que a gente vivia antes. Então nós temos que nos adaptar a isso. E as reuniões online vieram para ficar. E aí vem o grande desafio. Como fazer uma boa reunião online? Como você se expressar bem? Como você fazer as pessoas gostarem do que você está falando? Como fazer as pessoas prestarem atenção em você de uma maneira positiva? Então eu vou dar essas dicas para você e você vai ver a simplicidade disso. Minha dica primeira é, tudo que eu falar para você aqui, tenta praticar sozinho no computador. Pega um momento que não tem ninguém olhando para você, que você está lá sozinho, tranquilo, e faça esse teste, ensaie. Gente, vai na frente do espelho e fica ensaiando essas dicas que eu vou dar para vocês. Por quê? Na hora de você estar na frente da câmera, você precisa ser natural, você precisa estar preparado para aquilo. E as dicas são essas. A primeira coisa que eu quero contar para você é o seguinte: não adianta fazer as pessoas gostarem de você simplesmente falando. Não, existe uma maneira muito simples de gerar empatia com a pessoa. Procure todo início da reunião perguntar coisas para as pessoas. Pergunte como está a vida dela, como está a família, como está o trabalho. Veja o que você conhece dela e use para saber como ela está. É o famoso quebra-gelo. Não dá para você chegar para a pessoa, vamos tomar um cafezinho? Ela vai tomar do lado da câmera dela e você vai tomar do lado de cada câmera. Não tem jeito. Então, pelo menos, eu já digo para você. Quebre o gelo perguntando como está a pessoa, como estão as coisas, tudo. E eu garanto para você, você vai conseguir muito mais que as pessoas gostem de você, que as pessoas se interessem por você quando você se interessa por elas, tá? Então siga esse conselho. Agora vamos para a parte 2. O segundo passo importante quando você estiver numa reunião online e couber para aquele momento, sorria. Gente, não é difícil sorrir, sorrir não dói, tá? E eu até digo para você parar na frente do espelho e treinar o seu sorriso. Veja como você sorri, veja como você se expressa. Eu sei que é estranho. Gente, eu já fiz isso e eu garanto para você, eu fiz escondidinho na minha, no banheiro, olhando no espelho e vendo como eu sorrio, como está o meu sorriso, como está a minha expressão. Aliás, uma coisa que você vai descobrir quando você sorri com os olhos, fica um monte de marca de expressão. Mas posso te falar? Que se dane, o importante é que você esteja bem, que você esteja feliz, que você fale bem com a pessoa. Ok? E sorrir quebra qualquer esquema sério, qualquer frieza. Então, eu sugiro para você, sorria toda vez que você puder sorrir. O terceiro ponto, e esse é um ponto essencial, importantíssimo, não se esqueça disso e preste atenção. Quando você estiver falando com alguém em frente a uma câmera, você precisa olhar para o foco da câmera. É normal, eu já participei de muitas reuniões e continuo participando, e aí eu vejo o seguinte, as pessoas ficam olhando para baixo, para a sua imagem, e não olham para você. Olha só, eu estou olhando para você diretamente nos seus olhos. Agora você imagina eu falando com você e olhando assim, a imagem que está embaixo. Então eu vou falar com você, eu estou olhando aqui, aí, tudo bem, beleza, não, eu concordo, tal, tá. Você viu a diferença de olhar para você e olhar desfocado de você? Esse é o grande diferencial que você precisa fazer nas suas reuniões online. Mas Cássio, eu vou ficar olhando para a pessoa o tempo todo lá na câmera. Não! Você precisa focar na outra pessoa pelo menos 2/3 do tempo. E um terço do tempo você pode olhar para a imagem da pessoa para ver como ela está reagindo a você. Então você olha para a pessoa, olha para a imagem, olha para a pessoa, olha para a imagem, mas você precisa manter o contato visual, isso é muito importante. Olhe nos olhos da pessoa. E de vez em quando você para, olha para baixo e volta depois. Simples assim. Quer dica mais fácil que essa? É só treinar, tá bom? E prestar atenção, não vai esquecer na hora da reunião, olhar para a câmera, não olhar para a imagem na tela. Outra dica importante é falar com motivação. Gente, fazer reunião online já é um
pega, a gente sabe disso. E ainda você fazer essa reunião online falando, olha, papapá, 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 nesse ritmo, nessa balada, não é legal. Você precisa dar ênfase, você precisa aumentar, baixar do tom, como se você estivesse conversando com alguém, um papo animado, um papo gostoso com o seu melhor amigo. É uma coisa que dá para você colocar para você fazer. Não é uma coisa complicada, é simples, gente. E isso faz uma grande diferença. Porque ouvir uma reunião a tom totalmente igual é cansativo. Não é à toa que muitas vezes você está numa reunião com um monte de gente, tem gente que começa a bocejar, tem gente que começa a ficar com sono, tem gente que desliga a câmera. Esse é outro caso que eu quero falar para vocês. Eu estou falando para você sorrir para a câmera, né? Para você estar com a câmera ligada. Se você vai desligar a câmera, só desligue se você estiver tendo problemas com a velocidade da sua internet. Aliás, eu vou te dar uma dica muito legal. Todo mundo faz reunião online e vê que às vezes dá uma pipocada na tela, acontece alguns problemas de velocidade. Veja se você não está usando o Wi-Fi. Ah, mas eu uso sempre o Wi-Fi. Olha, o Wi-Fi, ele tem um detalhezinho que você precisa saber. Ele só transporta para o seu computador ou para o seu celular uma parte da potência da sua internet. Não adianta você ter 200 megas. Se você tiver 200 megas e estiver usando o Wi-Fi não vai usar os 200, ele vai usar muito menos, que é a faixa de transferência que ele é capaz de suportar. Então procure deixar no cabo e deixe a câmera ligada. Só desligue se você estiver tendo problema com a velocidade da internet. Fora isso, é melhor que você esteja diretamente ligado. Às vezes acontece eu desligar a câmera em algumas reuniões. Pode acontecer? Pode. Eu tenho um gato e às vezes o gato começa a passear em volta. E aí eu aprendi uma coisa interessante. Quando o gato estiver passeando em volta, agora eu estou deixando que todas as pessoas sorriem e falam, mas seu gato e fica um clima legal. O pior é que o gato passa na frente da câmera, ele fica passeando aqui na frente. Mesmo assim, hoje eu não desligo mais a câmera. Faz parte. Eu estou em home office e isso é normal. Não se preocupe com esse tipo de coisa, tá bom? Eu só quero completar uma coisa com relação ao sorriso. Você vai falar assim, Cássio, você está sugerindo para que eu sorria em alguns momentos, quando for para sorrir, mas e se eu estiver triste, como que eu vou sorrir? E aí vem, sorrir é um santo remédio. Existe uma coisa na PNL que diz claramente que o seu corpo reage aos seus movimentos. Por exemplo, se você estiver triste e você arrumar o ombro, tá? Se posicionar diferente e sorrir, é impossível você ficar triste. Então é isso que eu tô falando, se tá triste, sorria para você mesmo. Não precisa ser nesse dia que você esteja na reunião só. O dia que você se sentir triste, simplesmente sorri, esteja bem, esteja feliz, você vai ver que seu corpo reagirá a isso, tá? Outra coisa, o dia que você estiver feliz e você começar a ficar assim, ficar abaixado, sem sorrir, sério, você vai acabar ficando triste. Então pensa nisso. A programação neurolinguística, ou seja, PNL, mostra que é uma coisa muito boa para você fazer, arrumar sua postura para ficar melhor. A quinta dica que eu vou te dar é uma dica um pouco problemática. Eu já participei de diversas reuniões, e quando a gente está participando de uma reunião online com muitas pessoas, todo mundo quer falar, nem que seja para falar besteira, mas quer falar. Olha, eu vou dizer para você, a melhor coisa que você tem que fazer é escutar toda a reunião, ver o que se está falando e quando falar seja uma coisa impactante. Isso é importante. Não fique querendo falar simplesmente por falar, para mostrar sua imagem. Não, eu já participei de algumas reuniões que eu fiquei quieto a maior parte do tempo, ouvindo o que falavam, analisando, fiz algumas anotações importantes e quando eu tive a chance, eu expus de uma maneira clara e positiva tudo aquilo que eu queria. E olha, eu vou dizer para vocês, o resultado foi melhor do que eu imaginava, porque quando eu falava, todo mundo parava para prestar atenção, porque sabia que vinha uma coisa pontual, relevante, legal, séria. Você entendeu a diferença de ficar falando toda hora, toda hora? Isto é, se você não estiver conduzindo a própria reunião, né? Se você estiver conduzindo a reunião, muitas vezes você tem que falar, explicar o que está acontecendo, todos os pontos. Mas se você estiver assistindo e compartilhando seu conhecimento, espere o momento certo para falar. Um ponto que eu também acho importante, quando você não estiver conduzindo uma reunião, você for o participante da reunião e você desejar falar, gente, o melhor modo de fazer isso não é interromper ninguém. Eu, pelo menos, costumo fazer isso. Eu dou uma levantada da mão, sempre com um sorriso no rosto, e fico esperando alguém ver que eu estou querendo falar e falar, Cássio, pode falar, agora é a sua vez. Eu vou lá e dou minha opinião. Então, tem a hora certa de saber falar. Não é simplesmente falar, interromper todo mundo, entrar no meio da conversa. Não, você precisa ter essa ética, essa educação quando você estiver numa reunião online. Simples assim, fácil e rápido. E por favor, hein, em nenhum momento da reunião, se você discordar de uma pessoa, diga publicamente que ela está errada. Olha, se você quiser criar um inimigo,
ou criar uma inimizade nesse sentido, critique a pessoa. Ela não vai gostar, assim como você também não gosta de ser criticado publicamente. Se você tiver que discordar, discorde com educação, discorde com respeito e use suas melhores palavras, não para menosprezar a pessoa, mas simplesmente para explicar para ela que a sua opinião é diferente da dela. É muito diferente você dizer que sua opinião é diferente e dizer que ela está errada. Olha só a colocação. É muito diferente externar uma outra ideia do que dizer que a ideia do outro está errada. Viu a diferença? E olha a simplicidade, gente. Não precisa fazer drama em cima disso. Mas não se esqueça, em público só se elogia, não se critica. Quer criticar? Faça em outro momento, em separado só com aquela pessoa. É uma dica que eu sempre acho importante. E essa dica tem a ver com reunião online ou não. Eu sugiro sempre às pessoas, sempre dar mais para as pessoas do que as pessoas esperam receber de você. Você quer alguma coisa em troca? Dê antes. Ajude sempre as pessoas. Quando você é gentil com todas as pessoas, oferecendo ideias, oferecendo dicas, gente, as outras pessoas adoram retribuir e farão o mesmo para você. Afinal de contas, gentileza gera gentileza. Ninguém deve nada para ninguém, mas quando você se doa, quando você ajuda, sem se preocupar com nada, apenas com a vontade de ajudar a outra pessoa reage positivamente a isso. E essa dica é uma dica extra, mas é uma dica importante. Quando você estiver falando e couber para aquele momento, e você estiver no telefone, sorria até no telefone. Poxa, Cássio, mas ninguém está me vendo, não tem problema. Sorria no telefone e a pessoa do outro lado da conversa vai perceber que você está sorrindo. E eu vou dizer para você, se você já conversou comigo no telefone, você sabe que eu sorrio no telefone. Sempre que eu posso, estou sorrindo, conversando com as pessoas. E as pessoas percebem seu sorriso. E isso ameniza a conversa, deixa a conversa mais leve e gostosa. Essa dica é imperdível, tá? Vai por mim, funciona. E uma dica extra do extra. Eu vou lançar vídeos em breve relevantes, desafiadores. Então a minha sugestão para você é se inscreva no canal, dê seu like no vídeo se você gostou, logicamente, e se quiser ative o sininho para ser avisado e toda vez que eu lançar um vídeo, muito bom, ok? Eu espero vocês por aqui. Ah, uma coisa, escreva nos comentários se essas dicas ajudaram ou não ajudaram você. Até breve!